Na terra de Uz vivia um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Não havia em toda a região alguém semelhante a ele, próspero em bens, respeitado entre os homens, pai de 7 filhos e 3 filhas. Possuía milhares de animais, campos férteis, servos em abundância. Mas mais do que tudo, Jó possuía algo que nem o tempo, nem o inimigo podiam roubar: uma fé inabalável no Deus Altíssimo. Enquanto ele caminhava em paz sobre a terra, nos céus acontecia uma reunião celestial. Os filhos de Deus apresentavam-se diante do Senhor, e entre eles apareceu Satanás. O Senhor o interpelou: De onde vens? E ele respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Então Deus falou, com honra e alegria: Observaste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há outro como ele sobre a terra. Mas Satanás, astuto, retrucou: Por acaso teme Jó a Deus de maneira desinteressada? Não o cercaste com proteção? Abençoaste tudo quanto tem. Mas toca nos seus bens, e verás, ele blasfemará contra ti na tua face. E Deus, conhecendo o coração de Jó, respondeu: Tudo quanto ele tem está em tuas mãos. Apenas não toques na vida dele. Assim começou a provação. Num só dia, o chão da vida de Jó ruiu. Um servo veio correndo e disse: Os sabeus atacaram e levaram teus bois e jumentas, mataram teus servos. Outro veio: Fogo de Deus caiu do céu e consumiu tuas ovelhas e pastores. Mais um chegou: Os caldeus invadiram, levaram teus camelôs e mataram os empregados. Por fim, um último mensageiro: Teus filhos e filhas estavam reunidos em casa, e um vento forte atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou, e todos morreram. Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, e prostrado com o rosto em terra, adorou, e disse: No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em sua dor, Jó não pecou com os lábios, não blasfemou contra Deus. Mas Satanás voltou à presença do Senhor, e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Toca na carne dele, na sua saúde, e ele blasfemará contra ti. Deus respondeu: Ele está em tuas mãos, apenas poupa-lhe a vida. E Jó foi ferido com tumores, feridas da planta dos pés ao alto da cabeça. Sentou-se em cinzas e, com um caco de cerâmica, raspava suas feridas. Sua esposa, vendo o estado do marido, disse: Você ainda conserva sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Falaste como uma louca. Receberemos o bem de Deus, e não também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou. Então vieram 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao verem o estado de Jó, choraram em silêncio, sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites. Mas depois começaram a falar. Diziam: Jó, você deve ter pecado. Deus não aflige o justo. Arrependa-se, e ele te restaurará. Jó, porém, clamava: Sou inocente. Quero falar com Deus. Quero entender o porquê. E entre discursos e acusações, suas palavras se tornaram amargas. Mas eis que surge Eliú, o mais jovem. Ele o repreende os amigos e também a Jó. Ele diz: Deus é justo. Suas ações são perfeitas, mesmo quando não entendemos. Quem és tu, ó homem, para contender com o Altíssimo? E quando as vozes humanas cessam, o céu se manifesta. Deus fala do meio de um redemoinho, mas ele não traz explicações. Traz perguntas. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Foste tu quem mediu os céus com o palmo da mão? Quem ordena o caminho das estrelas, das tempestades, do raio e da neve? Jó, então, compreende. Não se trata de entender, mas de confiar. E ele diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. O Senhor, então, se volta aos amigos de Jó e diz: Não falastes o que é reto a meu respeito, como fez o meu servo Jó.
Levai-lhe sacrifícios, e ele orará por vós. Por amor a ele, vos perdoarei. Jó ora por aqueles que feriram com palavras, e o Senhor vira o cativeiro de Jó. Deus lhe restitui o dobro de tudo que possuía: rebanhos, riquezas, paz e filhos novamente. Suas filhas são descritas como as mais belas da terra. E recebeu de Deus o privilégio de ver seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Jó viveu mais 140 anos. E morreu em paz, farto de dias, com o coração rendido ao Deus que tudo pode.